Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo de número 20. Apocalipse, capítulo 20, nós iremos ler a partir do verso de número 11. Apocalipse 20 e verso de número 11. Diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Podeis assentar. A Bíblia, meus irmãos, fala-nos de vários momentos de julgamento. De certa maneira, nós crentes salvos pela graça, estaremos no tribunal de Cristo por ocasião do arrebatamento. A expressão tribunal de Cristo indica que o tribunal é o do Salvador e que, portanto, estaremos lá não para se decidir se vamos ao céu ou ao inferno, mas estaremos lá porque somos do céu. O julgamento desse tribunal de Cristo é para galardoar, premiar os crentes de maneira proporcional à devoção, à santidade, o trabalho que desempenharam em prol do reino de Deus. Embora todos estes crentes irão entrar no céu, serão diferentemente galardoados. Existirá um juízo chamado juízo das nações, que acontecerá no final da grande tribulação. A Bíblia, portanto, faz alusão a vários momentos em que há juízo. Este aqui, acerca do qual lemos, é o último. Por isso que costumamos denominá-lo de juízo final. O juízo do trono branco. Não é um julgamento de crentes sobre os galardões que vão receber do céu. Não é nem um julgamento que separará crentes de incrédulos. É um julgamento exclusivamente de incrédulos, exclusivamente daqueles que não se apropriaram da graça que se nos oferece em Jesus Cristo. Esse juízo é para graduar a intensidade da condenação no lago de fogo, para onde irão os descrentes. Quando eu falo de graduar, eu não estou querendo falar de tempo. A condenação para todos os que a sofrerem será eterna. Mas o grau de intensidade, de pesar e sofrimento vai ser graduado de acordo com as possibilidades que as pessoas tiveram de saber o que deveriam fazer. Os que souberam mais terão uma dor de alguma maneira mais intensa. Os
que se aprofundaram mais no mal terão uma dor mais intensa, mas todos serão igualmente condenados. A menção aqui ao livro da vida para mostrar exclusão, ou seja, para convencer os descrentes de que o nome deles não se encontra lá. Todo aquele que não foi achado escrito do livro da vida foi lançado no lago de fogo, diz o verso de número 15. Mas ao mesmo tempo haverá uma distribuição de intensidade de penas, não de temporalidade. Porque é dito nos versos 12 e 13, vi os mortos pequenos, grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Há um juízo que é decorrente da exclusão do livro da vida, é o lago de fogo. E dentro do lago de fogo, os que lá forem serão julgados de acordo com as suas obras por meio desses outros livros, que não o da vida. Esse é o último julgamento. Os que sofrerem o julgamento desse dia padecerão não apenas com suas almas, mas com o seu corpo também. Sobre isso haveremos de falar mais adiante. Mas é tão terrível este dia, este julgamento. E note que diz que aparecerão aqui os grandes, os pequenos, diante de Deus. A iminência humana não trará privilégios. E o verso 11 diz, e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Tão terrível esse julgamento será, que nem a terra, nem o céu, metaforicamente falando, quererão hospedar este acontecimento. Ele acontecerá pelo que se supõe aqui nos ares, nem na terra e nem no céu. A Bíblia diz, não se achou lugar para eles, para o céu e para a terra. Portanto, é um dia terrível este aqui. Mas vamos entender o que acontece depois da morte para com aqueles que rejeitam a oferta do Evangelho. Antes, porém, de prosseguir, é bom que se diga que as seitas costumam ficar incomodadas com a mensagem acerca de uma condenação eterna, de um juízo eterno. Porque, na verdade, todas as seitas, todas as falsas religiões, elas se deslocam da Escritura para algum tipo de humanismo, para alguma coisa que facilita a aceitação do homem, da mensagem. Todas as heresias têm uma pitada de humanismo, de secularismo, de filosofia humana. Foi pelo ingresso de elementos filosóficos no catolicismo que ele se corrompeu como mensagem cristã. E a Igreja Romana inventou o purgatório, inventou o limbo, que não tem precedente na Bíblia. O Papa Bento XVI, inclusive, tirou o limbo como um dos lugares do além. O limbo seria o lugar, segundo a doutrina católica até então, inclusive em catecismos papais, para onde iriam as crianças não batizadas, como se fosse um lugar neutro, nem de tormento e nem de consolo. Mas o Papa Bento XVI disse que a igreja não deveria mais acreditar no limbo. A Igreja Romana introduz e remove dogmas, enquanto ilude muitas pessoas, se gloriando de sua perenidade. O purgatório é outra invenção humana, desconhecida das Escrituras Sagradas. Mas nós temos aqueles que se intitulam testemunhas de Jeová,
Eles não acreditam na imortalidade da alma. Consequentemente, eles não acreditam que ao morrer uma pessoa vá para o inferno. Eles negam a existência do inferno e dizem que a palavra que se traduz na Bíblia por inferno deveria ser traduzida por sepultura. Mas ignoram que tanto no Velho como no Novo Testamento há uma palavra própria para sepultura, no hebraico, no grego, que não se confundem com a palavra Seol ou Hades, que nós traduzimos em nossas Bíblias normalmente por inferno. Eles negam a existência da alma e negam o inferno. Muito conveniente. O homem da atualidade é materialista, tem dificuldade de acreditar numa alma. Eles falam em ressurreição, no porvir, mas não numa alma que existe para além da vida corpórea. Eles negam o inferno. Se você observar, o primeiro humanista foi Satanás. Interessante dizer que ele é o primeiro humanista, porque os homens vieram depois. Ou melhor seria dizer que o humanismo é um satanismo, seria mais exato. Porque foi de Satanás que o homem aprendeu. Você nota que o diabo ali no Éden, ele diz a Adão e Eva que Deus havia dito que se eles comessem daquela árvore morreriam, e ele diz: certamente não morrereis. Ele nega o juízo, ele nega o castigo, ele nega a pena. É interessante que a morte de Jesus na cruz teria que ser para reparar uma coisa muito séria. De outra sorte, nós não teríamos o próprio Filho de Deus consubstancial ao Pai, unindo-se à natureza humana em definitivo, para vir à terra levar os nossos pecados. Esse grande investimento divino que levaria o próprio Deus a um alto sacrifício não seria necessário se nossa situação não fosse gravíssima. E quando Jesus está dizendo aos seus discípulos que era necessário que ele padecesse numa cruz, Pedro diz: Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Jesus diz: para trás de mim, Satanás. E ele diz: tu só cogita das coisas que são dos homens e não das que são de Deus. Note, ele chama Pedro de Satanás e diz que Pedro age como Satanás porque só cogita das coisas do ponto de vista humano. Então o humanismo é uma forma de satanismo, porque tem inspiração satânica. E os humanistas engrandecem o ser humano, negam-lhe a corrupção e o estado de pecado, sustentam que o homem pode emancipar-se e salvar-se de qualquer problema que possua, que não precisa de Deus. O humanista só raciocina na linha horizontal e é abominável a ele a ideia de que possa existir uma condenação eterna, um inferno, um lago de fogo. Então nós temos hoje muitos que negam a condenação eterna, negam o juízo eterno e, consequentemente, negam o valor da morte expiatória de Jesus Cristo. Podem assumir que o fato aconteceu, mas não conseguem compreendê-lo em sua profundidade. Eles não afirmam de maneira bíblica a expiação do pecado e a redenção consumada na cruz por Cristo Jesus. Estes homens que negam a gravidade do pecado, a condenação eterna e a cruz, também negam o arrependimento, porque valorizam a autoestima. E quando pregam o arrependimento, é casado com uma série de outros equívocos, que diminuem a gravidade do pecado e tornam o arrependimento um mero remorso. Então eles querem pregar um evangelho sem cruz, uma expiação que não houve, para nos livrar de uma condenação que não haverá, e tornam, portanto, o arrependimento requerido para a salvação algo diminuto.
Mas não somente testemunhas de Jeová assumem este caminho. Os adventistas do sétimo dia são de igual modo materialistas, não creem na imortalidade da alma, e que quando a pessoa morre, ela fica lá. Eles até aceitam que haverá na ressurreição dos incrédulos. Eles aceitam que haverá esse juízo final. Mas os adventistas são aniquilacionistas. Ou seja, essas pessoas são ressuscitadas para serem lançadas no inferno e queimadas para desaparecer. Aniquiladas. Aliás, eu não sei por que Deus faria isso. Trazer uma pessoa que está na inconsciência da morte de volta à vida, só para lhe dar uma repreensão e lançá-la no lugar onde ela é queimada e novamente se desfaz. Mas é o que eles sustentam. E teólogos liberais, que se distanciaram da ortodoxia evangélica e que querem ser benquistos pelo mundo, esvaziam a escritura de seu sentido, questionam até a inspiração plenária da Bíblia, também tendem a negar a existência do juízo e da condenação eterna. O que acontece ao que não se refugiou em Cristo e que pela lei é um transgressor quando ele morre? A Bíblia diz o seguinte em Hebreus capítulo de número 9, na carta escrita aos Hebreus capítulo 9, eu li no domingo passado também este texto. A escritura diz assim no verso de número 27: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, a Escritura aqui ensina-nos que, portanto, depois da morte, não segue-se um sono de inconsciência. Após a morte, não segue-se um purgatório como prolongamento do processo de salvação. Salvação é para ser adquirida em vida. Ao Filho do Homem é dada autoridade na terra, disse Jesus, não no além, para perdoar pecados. Depois da morte não vem reencarnação, mas vem juízo. Ou a pessoa estará sendo endereçada a um lugar ou a outro, ou ao lugar de consolo onde a presença de Deus está, ou o lugar em que a presença pessoal de Deus está ausente, que nós chamamos de inferno. Lá em Lucas, no capítulo 16, Jesus conta a história do rico e do Lázaro. Adventistas, testemunhas de Jeová, dizem que esta história não pode ser de valor instrutivo, doutrinário, porque eles dizem tratar-se de uma parábola. Mas como eu expliquei aqui no domingo passado e reitero, mesmo que fosse uma parábola, que não é, ela iria sustentar o que estamos afirmando, porque uma parábola não é uma invenção em um outro mundo, em um outro lugar, em um outro planeta, com outros seres. Não é como um Senhor dos Anéis, no mundo em que tem elfos, no mundo em que tem anões e hobbits. Não, uma parábola é uma história da vida cotidiana que é tomada como ilustração. Portanto, o que quer que seja contado numa parábola é um fato da vida real, como um semeador que sai a semear, como uma mulher que sai à procura de sua moeda, um pastor que vai à procura da ovelha desgarrada, como um caçador de pérolas, um homem que vende um terreno para comprar outro em que está um tesouro. São todas coisas possíveis. Mas nós não cremos que a história do rico e do Lázaro é uma parábola, porque geralmente nas parábolas Jesus começa propondo-as. O evangelista diz, e propôs-lhe Jesus uma parábola. É verdade que nem sempre é assim, mas esta é a regra. Ele diz, o reino de Deus é semelhante a... Você tem os indicativos no texto de tratar-se de uma parábola, mas quando ele conta a história do rico e do Lázaro, ele diz, havia um homem. Nas parábolas, ninguém recebe nome.
É um pai que celebra uma festa para o seu filho. É um pastor que vai buscar uma ovelha. Ninguém tem identidade. Mas na história do rico e do Lázaro, Jesus deu um nome a Lázaro. Chamou por um nome. Nas parábolas não existem identidades pessoais e muito menos identidades pessoais históricas de alguém que realmente existiu ou existe. No entanto, na história do rico e do Lázaro, é dito que o Lázaro morreu e no lugar de conforto após a morte, ele esteve com Abraão. Abraão é um personagem real na Bíblia. É alguém que existiu, é uma figura histórica. Jesus não tomaria uma figura histórica para contar algo que não aconteceu. Mas a Bíblia diz que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E lá ele era, diz a Bíblia, consolado. Note, foi logo em seguida a morte de Lázaro. Conforme diz aqui o texto, depois da morte segue-se o juízo. Ele foi levado a este lugar pelos anjos, de onde eu infiro uma conclusão que vou reiterar mais adiante, que Lázaro foi para um lugar celestial. Eu admito que depois da morte e ressurreição de Jesus, os crentes do Velho Testamento que estavam em algum lugar no céu, tiveram ainda mais acesso à presença de Deus depois que Jesus morreu e ressuscitou. A Bíblia gradua o que pode ser usufruído no céu. No entanto, o lugar era celestial, de outro modo não seriam anjos a levar. Os anjos estão na presença de Deus, foram os anjos que levaram Lázaro, portanto, ele foi ao céu. E a Bíblia Sagrada diz que o rico, tendo morrido, acordou no inferno, em tormentos. Depois da morte, segue-se o juízo. Note que não diz que os anjos o levaram para lá, porque o inferno é retratado como um lugar inferior, embaixo. É como se sob o peso de seus próprios pecados o rico tivesse descido ao lugar de condenação. Há alguns que dizem, aí temos esse erro até entre alguns evangélicos, que no Velho Testamento as pessoas crentes não iam para um lugar celeste, acima. Eles dizem que elas iam para o Hades ou o Sheol, que era um lugar inferior abaixo. E que dentro do Hades ou Sheol, assim elas diziam, existia um lugar de conforto, que era aquele onde Lázaro se encontrava, e um lugar de tormentos, que era aquele para onde foi o rico. Mas, meus irmãos, essa interpretação não é sustentável, porque a Bíblia, quando diz que o rico acordou do inferno, a palavra inferno é Hades. A Bíblia diz que Lázaro foi para o seio de Abraão e que o rico acordou no Hades, onde estava em tormento. Logo, o Hades está em oposição ao seio de Abraão. O seio de Abraão não poderia ficar dentro do Hades, como algum lugar de conforto dentro do Hades, porque o jogo de oposição é o seio de Abraão e o Hades, que é a palavra que nós traduzimos por inferno, que significa lugar inferior. A palavra inferno quer dizer lugar inferior, não a palavra Hades, é um termo de origem latina. Mas o que eu quero dizer é que há uma oposição entre o Hades e o lugar de consolo. Nós vemos que a via de acesso é tão diferente que o rico não precisou de anjos para levá-lo ao lugar de condenação, mas Lázaro precisou de anjos para levá-lo ao lugar de conforto. É dito que havia um grande abismo entre os dois lugares e ninguém poderia atravessar de um lado para o outro. Portanto, não é feita menção a purgatório, e há uma distância intransponível. Ninguém pode, no além, passar do inferno para o céu ou do céu para o inferno. A Bíblia diz que o rico em tormento
pedia a Abraão que autorizasse Lázaro a trazer o seu dedo molhado em água para aliviar a sua boca, pondo na sua língua. Uma pergunta que alguém pode fazer aí, que os Testemunhos de Jeová e Adventistas exploram para dizer que é uma parábola, é essa: como estes homens, estando desprovidos de corpo, estando apenas com sua alma, poderiam falar em dedo, água, língua. Mas, meus amados irmãos, nós nunca nos livraremos da linguagem empírica. Nós temos coisas abstratas sobre as quais falamos e usamos para elas a linguagem empírica, porque é a única que nós conhecemos. Nós falamos de uma dor no estômago como queimação, embora não seja fogo. Nós falamos de um amor que nos faz derreter. Nós falamos de arder em ira. Nós falamos quando queremos retratar uma perspectiva intelectual da qual partimos do nosso argumento. Nós nos referimos a essa perspectiva dizendo que é um ponto de vista, mas um ponto de vista presume um olho. Nós falamos para a pessoa concentrar-se numa direção, querendo dizer que ela assuma um determinado propósito, quando direção que conhecemos é a física. Nossa linguagem é toda em função do nosso corpo. Mesmo quando falamos de coisas filosóficas, abstratas, nós usamos a linguagem das coisas físicas, fazendo analogias, metáforas. Quando falamos de Deus, nós usamos analogias. Comparamos com coisas humanas, falamos da ira de Deus, embora ela seja diferente da ira humana. Falamos que Deus não se cansa nem se fadiga, mas propriamente esses termos cansar e se fadigar, ainda que Deus não os tenha, nem seriam apropriados a Deus, porque a Ele nem sequer cabe falar em cansar ou não cansar. Mas nós não temos outra maneira de falar. Então, assim como uma pessoa com acidez no estômago diz que o seu estômago está queimando e quer aliviar aquilo ali, aquele homem em tormentos, ele falava com o que poderia saber falar, o que conhecia pelo corpo: traz água, coloca o dedo na minha língua, alivia a minha dor. Mas obviamente aquelas pessoas estavam em estado incorpóreo, eram suas almas que estavam ou no lugar de condenação, o inferno, como o rico, ou no lugar de consolo e conforto, como Lázaro e Abraão. Portanto, nós percebemos claramente que depois da morte segue-se o juízo. Mas uma coisa a se falar logo aqui sobre o inferno é que nesse estado que nós chamamos de intermediário, porque ainda haverá juízo definitivo com o reingresso no corpo para justos e injustos, nós entendemos que nesse estado intermediário, pelas Escrituras, não há gradação de pena. Ou seja, Lázaro estava tão consolado quanto Abraão. E o rico que padecia no inferno não estava nem em maior ou menor tormento do que um vizinho que estava lá. Não há aí ainda o julgamento das obras. Na verdade, céu e inferno no imediato pós-morte é como se fosse apenas uma continuidade do que você já tem em vida. Quando eu aceito Jesus como meu Salvador, Ele entra na minha vida, se une comigo. A Bíblia diz: quem se une ao Senhor torna-se com Ele um só Espírito. Eu sou templo e habitação do Espírito Santo. A Bíblia não diz que eu terei, mas que eu tenho a vida eterna. Aquele que ouve a minha palavra crê naquele que me enviou. Jesus disse em João 5,24, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Eu, portanto, já estou em união
com Deus através de Jesus por meio da fé. Quando o corpo me é subtraído pela morte, há apenas a continuidade da minha alma com Deus. Ninguém pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É uma perpetuação de estado, sendo que agora sem o corpo. E na realidade se torna um estado até mais feliz do que o que temos agora, embora não o mais feliz de todos, que é aquele que teremos na ressurreição, porque o corpo no presente momento, ele nos traz cansaço, como nós gostaríamos de poder prolongar um culto até outro dia, como nós gostaríamos de louvar a Deus incessantemente, mas o corpo nos afadiga. Como nós gostaríamos de estar contemplando a glória do Senhor a todo momento, com toda devoção e dedicação, mas nós temos que trabalhar, dormir e acordar. Neste corpo ainda sofremos tentações para abusar do comer, de outras áreas, como áreas sexuais. Mas agora, sem o corpo, nós não estaremos plenos, porque fomos criados com um corpo, por isso que não é o estado final, mas nós estaremos sem as distrações que o corpo traz. Estaremos ali apenas na presença de Deus a usufruí-la. Por isso será um estado melhor do que aquele que temos agora. Por isso que Paulo disse: o meu desejo é partir e estar com Cristo. Disse ele na carta aos Filipenses, porque isso é muito melhor. Por isso que ele disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Porém, irmãos, o descrente que não se refugiou em Cristo Jesus para a sua salvação, que não se arrependeu dos seus pecados e voltou-se para Deus, ele vai estar numa situação pior, porque o corpo aqui lhe favorecia. Lá ele não deixará de ser pecador, com o corpo ou sem o corpo ele vai querer cobiçar o pecado, mas o corpo aqui lhe permitia ter certos deleites e prazeres das suas riquezas, prazeres sexuais, prazeres do paladar. Ele poderia ver o sol brilhando, a criação de Deus, todas as luzes, as estrelas. Mas nesse lugar para onde ele vai, só haverá trevas. Ele não terá contemplação da criação. Ele não terá os prazeres que se pode desfrutar pelo mundo físico. Só lhe restou o que ele tinha na alma, e sua alma é vazia, e por isso lhe será um grande tormento. Alguém diz: pastor, que fogo é este? Já que a pessoa não está lá com o corpo, que fogo é este que a incomoda? Eu creio, irmãos, que este fogo é a dor na consciência. Lá em Romanos, no capítulo de número 12, no finalzinho, o apóstolo Paulo diz: não resista ao homem mau, mas vê se o mal convém. Aí ele diz: se o teu inimigo tiver fome, dá a ele de comer. Se tiver sede, dá a ele de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Paulo ensina-nos a não tratar mal a quem nos faz mal. Se o meu inimigo tiver fome, eu devo dar de comer. Se tiver sede, eu devo dar de beber. E ao fazer assim, eu vou amontoar brasas de fogo em sua cabeça. Eu vou fazer sua consciência arder por ele ter me feito só o mal e eu ter retribuído apenas com o bem. Na verdade, se você prestar atenção, qual é a preocupação do rico no inferno? A preocupação do rico é com seus familiares. Ele diz: pai Abraão, envia Lázaro para comunicar aos meus familiares da existência desse lugar. Será que este homem estava com amor no coração, preocupado com os seus familiares? De maneira nenhuma. No inferno ninguém melhora nem se arrepende. Este homem estava preocupado de que seus familiares também fossem para o inferno, e sua culpa iria aumentar mais ainda, porque ele os teria levado ao caminho do pecado com suas riquezas. E ele se sentiria, além de culpado por si, com a presença dos familiares, culpado pelos familiares. Note, aquele homem em tormentos, ele fica logo preocupado de não haver mais coisas que atribulem a sua consciência. Mas Abraão responde que se eles, os parentes daquele rico, não crescem na lei e nos profetas, na Escritura,
não creriam nem que o morto ressuscitasse. E ele disse: eles têm a lei e os profetas, ouçam-nos. Aqui nós vemos que as escrituras é que têm a autoridade final, elas é que devem ser ouvidas. E o caminho da salvação só pode ser conhecido através das escrituras sagradas. Mas eu disse que o termo que é traduzido por inferno é Hades, do grego, no Novo Testamento, Sheol, no hebraico, do Velho Testamento. Essa palavra não significa exatamente, em seu sentido etimológico, lugar de tormentos. Hades e Sheol significa lugar dos mortos. Há passagens, por exemplo, em que Jacó fala de ir ao Sheol. E Jacó era crente, está falando de ir ao inferno. Jonas considera o ventre da baleia como sendo o Sheol, simbolicamente falando, o inferno no sentido que damos a essa palavra. Não. Sheol e Hades significam, como disse eu, lugar dos mortos. Mas há dois tipos de morte. Há uma morte física, e é neste sentido que aparecem versículos que às vezes falam de justos que vão para o Sheol. É onde os testemunhos de Jeová adventistas buscam seus argumentos. Em alguns poucos textos em que Jacó, Jonas falam de si na possibilidade de irem ao Sheol, mas ali sim quer dizer sepultura, porque Sheol significa lugar dos mortos, pode ser dos mortos físicos, aí coincidirá com a sepultura, embora possa ser talvez um mar, o ventre de uma baleia, onde os mortos serão depositados, onde os restos mortais ficarão. Mas existe o lugar dos espiritualmente mortos, existe uma morte espiritual, e o lugar dos mortos espiritualmente falando é o inferno. É assim como a palavra vida. Nós temos a palavra vida na Bíblia se referindo à vida física, e nós temos vida no sentido de vida espiritual. Quem tem o Filho de Deus tem a vida, não é a vida física, é a vida espiritual. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A Escritura diz que nós, antes de nos convertermos, estávamos mortos espiritualmente, em delitos e pecados, e fomos vivificados juntamente com Cristo. Inclusive, assim como existe um Sheol físico, lugar onde o corpo será depositado, seja lá onde for, e um Sheol espiritual, lugar onde a alma dos espiritualmente mortos ficarão, há também céu nos dois sentidos. O termo céu pode ter um sentido físico, e aí se refere ao firmamento, ou pode ter um sentido espiritual, e aí é para onde irão os justos. Mas nós vamos ver que há passagens na Bíblia que falam do Sheol como um lugar exclusivo dos incrédulos. E nesse momento não pode significar apenas o lugar de depósito do corpo, que é igual para justo e injusto, mas se refere ao lugar onde as almas espiritualmente mortas estarão. Veja o que a Escritura diz no livro de Salmos, Salmo de número 9, Salmo de número 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno, aqui é Sheol, e todas as nações que se esquecem de Deus. Se você observar o Salmo 9, 17, vai ver que o Sheol aqui, o inferno aqui é um lugar exclusivo para os descrentes. Os ímpios serão lançados no inferno, Salmo 9, 17. E todas as nações que se esquecem de Deus. No livro de Provérbios, ou melhor, no livro de Salmos ainda, Salmo 116. No Salmo de número 116.
Veja o que a Bíblia Sagrada diz no verso de número 3. Davi diz, na sua angústia: os cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Obviamente ele não está com medo do inferno, mas ele está hiperbolizando, falando com linguagem exagerada de sua angústia. Está dizendo que é como a angústia do inferno. Logo nós deduzimos que o inferno não pode ser só uma sepultura, é um lugar em que haverá angústia. Em Deuteronômio 32, 22, Deus diz: um fogo se acendeu na minha ira e arderá até o mais profundo do inferno, que é Sheol. Logo o inferno é descrito como um lugar da ira de Deus, como um lugar de fogo que arde. Nós vemos lá em Isaías, capítulo de número 14, a Bíblia falando de Satanás. É uma palavra sobre Satanás, Isaías, capítulo de número 14. Diz assim a Bíblia, a partir do verso de número 13. Eu vou ler a partir do 12. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas. De Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Portanto, nós vemos o inferno como um lugar de castigo e de condenação. A Escritura diz em Provérbios 15, 24, e veja como desde o Antigo Testamento o esperado era que o crente ao morrer fosse para o céu, e não para o Hades, um lugar lá no Hades em que não haveria tormento. Provérbios 15, 24 diz assim: para o entendido, para o sábio, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. Isso já no Velho Testamento. No livro de Salmos, capítulo de número 88, verso 11, é dito que no Abadom, que era o lugar em que os perdidos se encontram no Sheol, no inferno, no Abadom não é anunciada a fidelidade do Senhor. Não há pregação no Abadom, no abismo. Não há lá chance de salvação. O Abadom é mencionado ainda em outros textos, por exemplo, em Provérbios 27, 20, onde diz que o inferno e o abismo, o inferno e a perdição, o inferno e o Abadom nunca se fartam. O inferno, meus irmãos, é retratado metaforicamente como um animal guloso que está engolindo, tragando os que vão para lá. O inferno é retratado como um lugar de onde ninguém consegue sair. Por isso, nós temos uma situação no Novo Testamento em que Jesus quis mostrar que ele tem poder até sobre o inferno. A Escritura diz que, porque ele obedeceu ao Pai até a morte e morte de cruz, o Pai o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que toda língua, no céu, na terra e debaixo da terra, quer dizer, no inferno, confesse que ele é Senhor. Não é o diabo o Senhor do inferno, como mostram por aí. Jesus é o Senhor do céu, da terra e do inferno. Quando Jesus foi crucificado, a grande pergunta é, nos 3 dias entre a sua morte e ressurreição, onde ele esteve? O adventista e testemunha de Jeová não terão o que responder aí, porque dirão que Jesus ficou na inconsciência, eles não creem na imortalidade da alma. Quer dizer, durante 3 dias Jesus não existiu para o testemunha de Jeová e para o adventista também, mas é curioso que o adventista diz que acredita na divindade de Cristo. E aí como seria? Por 3 dias o Deus Filho, o Filho de Deus, desapareceu? Talvez eles digam não, ele desapareceu como homem, mas ele continuou como Deus para voltar a ser homem 3 dias depois.
Meus irmãos, a Escritura diz que quando Jesus se uniu à sua humanidade, se uniu de uma vez para sempre. Jesus não se desassocia mais da sua humanidade. Ele não desassociou-se de sua humanidade nos 3 dias entre a morte e a ressurreição. Jesus foi ao paraíso. Ele disse ao malfeitor que morreu ao seu lado e que se arrependeu na última hora: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Mas ele foi também até o inferno. Ele foi até o inferno para quê, pastor? Para entrar e sair de lá, para mostrar que este animal que não se farta, que é o inferno, da linguagem metafórica, não pode segurá-lo, que ele é senhor até do inferno. A Bíblia diz em Romanos capítulo 9, quem descerá até o abismo, a saber, a trazer Cristo dentre os mortos. Ele foi até o abismo. Lá em Atos, veja o que Pedro diz, citando um texto do livro de Salmos, no dia de Pentecoste. Pedro fala sobre isso, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2, diz assim, que ele cita Pedro, que Davi falou de uma coisa que não podia ter se cumprido nele, mas somente em Cristo. Veja aí o versículo de número 31, Atos 2, 31. E antevendo isso, quer dizer, Davi antevendo isso, a ressurreição, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Note aqui como há uma distinção entre o corpo e a alma. O corpo não veria a corrupção, quer dizer, a decomposição, porque Jesus ressuscitaria antes que isso pudesse acontecer. E a alma de Jesus não seria deixada no inferno. Jesus entrou lá e rompeu os grilhões do inferno para mostrar que Ele é o Senhor. Por isso, lá em Mateus 16, Jesus, depois que Pedro o confessa como filho de Deus, diz: Pedro, tu é uma pedrinha, Petros, Pedro, tu és um tijolo, mas Cristo, filho do Deus vivo, essa revelação que tu tivesse acerca de mim, este que tu confessaste, ou seja, eu mesmo, Cristo, filho do Deus vivo, sobre esta pedra, Jesus é a pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que eu sei que as portas do inferno não prevalecerão contra mim? Porque não prevaleceram contra Jesus. Se não prevaleceram contra o cabeça, não prevalecerão contra o corpo. Se não prevaleceram estas portas contra a rocha que sustenta tudo, não prevalecerá contra o edifício do qual nós somos pedras vivas. Jesus ali está confortando a igreja, está dizendo: eu vou entrar e vou sair, eu vou mostrar que o inferno não me domina, eu domino o inferno e vocês vão estar seguros. O mais terrível, eu tenho força sobre ele e portanto nada pode destruir a igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja como Jesus aparece a João lá no livro do Apocalipse, capítulo 1, versos de número 17 e 18. E eu, quando o vi, caí a seus pés, é João dizendo, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, sua mão direita, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus é Senhor de todas as coisas, é Senhor de todas as coisas. E o que é o lago de fogo, pastor? De que fala lá? Como eu disse, no pós-morte nós entramos no estado intermediário, desprovidos de corpo, no lugar de conforto celestial ou de tormentos. Esse estado não é definitivo para nenhum dos dois grupos. A Bíblia diz que quando Jesus aparecer nas nuvens, no arrebatamento, a trombeta soar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, aqueles espíritos aperfeiçoados que estão no lugar celestial vão reingressar em seus corpos,
ressuscitarão primeiro, mas não com um corpo fragilizado e mortal. A Bíblia diz que no momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, o que é mortal, este corpo se revestirá de imortalidade, o que é corruptível de incorruptibilidade. A Bíblia diz: os que estiverem vivos para a vinda do Senhor naquele momento, não irão morrer, mas serão transformados em vida, terão um revestimento de imortalidade em seus corpos, em vida, e seremos todos arrebatados com os nossos corpos glorificados ao encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja Deus! Essa é a plenitude, quando todo o nosso ser tiver sido resgatado e estivermos com o Senhor para todo sempre. A Bíblia diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quando formos arrebatados ao céu, passaremos lá no céu pelo tribunal de Cristo. Todos os que se refugiaram em Cristo por Cristo serão salvos, mas nem todos serão igualmente recompensados, galardoados. O galardão será segundo a devoção do coração a Cristo, em obras, em ações, e ali haverá estas recompensas, mas todos igualmente serão salvos. A Bíblia Sagrada diz que semelhantemente haverá um dia em que estas almas que estão no inferno também ressuscitarão e reingressarão aos seus corpos para juízo. É exatamente o juízo final do qual eu estava falando lá. Vamos ver algumas partes daquela passagem para depois prosseguirmos. Em Atos 20, verso de número 12. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Preste atenção. Aqui fala que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. A morte, o corpo. O inferno, onde estão as almas dos ímpios. Note, o mar vai devolver os seus mortos, os corpos. A morte vai devolver os corpos. E o inferno vai devolver o quê? As almas que estão lá. Se tudo fosse uma coisa só, a Bíblia não precisaria distinguir a morte e o inferno, mas a morte devolve o corpo, e o inferno devolve a alma, para que alma e corpo sejam lançados no lago de fogo. O lago de fogo, diferentemente do inferno, mas o inferno vai ser lançado lá dentro, é um lugar onde haverá tanto sofrimento para a alma, como para o corpo que vai ressuscitar. Lá nós veremos que padece tanto a alma como o corpo. E assim como os crentes no céu serão diferentemente galardoados, os que forem para o lago de fogo terão uma distribuição de intensidade do que irão padecer nesse juízo, de acordo com as suas obras. Mas eu peço que você preste atenção ao versículo de número 12. E vi os mortos. João não diz, eu vi pessoas ressuscitadas. Ele diz, eu vi mortos. Ou seja, a visão que ele teve destes que ressuscitaram aqui era como de zumbi. Eles traziam a aparência de morte. Meus irmãos, só a ressurreição do crente é para ter um corpo glorificado, imortal e incorruptível. O incrédulo, o que não se abrigou na esperança do evangelho, ele vai ressuscitar com um corpo mortal. Deus vai trazer algum ânimo aos seus pedaços,
para se reintegrar. Mas João diz: eu estou vendo mortos. E aqui é como eu explico o fogo do lago de fogo. Depois eu vou mostrar versículos que ajudarão a reforçar o que eu estou dizendo. O fogo do lago de fogo, eu também não acredito que seja um fogo literal da cozinha, do fogão. O fogo, no papel, vai desfazendo por inteiro. É como se o ímpio desse lago de fogo estivesse num processo de morte eterna. Se ele está com um corpo mortal, se ele tem a aparência de morte, ele vai começar a entrar em decomposição e morrer. E o que Deus vai fazer não é destruí-lo, é mantê-lo num estado em que ele possa continuar consciente com um corpo que não está se desfazendo, ou se desfazendo e refazendo para todo sempre. É como se tivesse aqui havendo uma força que reúne o que está se decompondo para voltar a se decompor de novo. É uma morte que não termina. Por isso, no verso de número 14, é chamada de segunda morte. E a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Uma morte que não termina. Aqui é como se a pessoa desejasse morrer, mas ela ainda continua. Ela ainda se perpetua no processo de morte. Os adventistas dizem: como isso poderia ser eterno se é chamado de morte? Segunda morte, é aniquilado. Meus irmãos, morte não significa necessariamente aniquilação. Pessoas estão espiritualmente mortas e vivas fisicamente. Aqui é uma morte que não vai morrer. Nós podemos já confirmar isso. Eu não ia citar logo esse versículo, mas vou para ele. Nós podemos confirmar isso em Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, Marcos 9, a partir do verso de número 43. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Embora a nossa tradição aqui diga inferno, aqui é o Geena, é o lago de fogo, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. O que quer dizer isso, o bicho não morre? Quando um corpo está entrando em decomposição, irmão, tem os bichos, como a gente fala, né? Comendo o corpo. Mas os bichos nunca vão morrer, porque nunca vai parar de ter corpo para comer. É uma maneira metafórica de dizer que o corpo está se desfazendo, mas nunca termina. Onde o seu bicho não morre, note, e o fogo nunca se apaga, é eterno. E se teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida, do que tendo dois pés seres lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos seres lançados no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Sobre o lago de fogo nós podemos ler em Mateus, capítulo de número 10. Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 28, diz assim: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mais uma vez eu corrijo, a palavra aqui não é Hades, que costumeiramente é traduzida por inferno.
É Geena, é aquele lago de fogo lá do juízo final. Ele diz, mostrando aqui claramente a imortalidade da alma: não temam os que podem matar o corpo e não podem matar a alma, indicando claramente que a alma não morre com o corpo, distinguindo a alma do corpo. Mas o homem pode matar o corpo e não matar a alma, mas Deus, é o que ele diz, devemos temer a Deus, aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mais uma vez, os adventistas dirão: isso aqui não é uma coisa que dura para sempre, é uma aniquilação, termina, porque aqui fala em perecer, perecer acaba. Será, irmãos? A palavra que se traduz na Bíblia por perecer significa um estado de ruína, não de desaparecimento. Vamos ver um exemplo em que alguém diz que perece ou pereceu e está vivo, para mostrar como é ruína e não destruição total. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, a parábola do filho pródigo. Veja o que o filho pródigo diz no verso 17 de Lucas 15: e tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Mas ele estava vivo quando disse isso: pereço de fome. Quer dizer, ele estava arruinado, é o que ele quer dizer. Deus pode fazer arruinar tanto o corpo como a alma no inferno. Temei o Senhor. Lá em Mateus, capítulo de número 25, nós temos o seguinte: Mateus capítulo de número 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Sabe o que é que um adventista uma vez me disse? Ele disse: não, o sofrimento não é eterno, o fogo é que é eterno. Ou seja, todo mundo vai desaparecer do inferno, o inferno vai continuar, não sei para quê. Meus irmãos, se o fogo é eterno, o castigo é eterno. Veja ainda Mateus 25, versículo 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Aí os adventistas dizem: não, mas a palavra que se traduz aqui por eterno significa ilimitado, pode ter fim. Então também o céu do justo vai ter fim, porque é a mesma palavra. Se para o justo vida eterna, vida ilimitada é sem fim, para o ímpio castigo eterno, a mesma palavra eterna tem que ser uma coisa sem fim. Lá em Daniel 12:2, a Bíblia diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Em 2 aos Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículos 8 e 9, a Bíblia diz que Jesus vai voltar com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Agora veja lá em Apocalipse, capítulo de número 19, veja qual será a sorte da besta e do falso profeta, dos anticristos, da política e da religião. Apocalipse 19:20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dele fizera os sinais com que engodou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Eu quero que você observe, aqui é o arrebatamento contrário, porque esses aqui não morreram, desceram vivos ao lago de fogo. E é como eu disse, se o lago de fogo, ele faz apenas a morte se perpetuar, estes tendo descido vivos lá, continuam lá, morrendo numa morte sem fim.
A Bíblia diz que quando eles forem para o lago de fogo, o diabo não vai ainda para o lago de fogo. O diabo vai ser preso por 1000 anos, nesse momento aqui, futuro e profético, Apocalipse 20, versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. O diabo vai ser preso por 1000 anos, mas ainda não é o lago de fogo. A besta e o falso profeta lançados vivos no lago de fogo. Depois de 1000 anos, o diabo é solto. Aí veja o verso 10, Apocalipse 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi, aí finalmente, lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Quer dizer, passaram-se 1000 anos e essa besta e falso profeta ainda estão lá no lago de fogo e não morreram. Não foram aniquiladas. Note, 1000 anos e ainda estão lá. Mas vejam o seguinte: e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. O inferno é, portanto, eterno. Meus irmãos, isto deveria nos fazer estremecer. No senso de urgência, deveríamos olhar para cada vida como uma pessoa que nós temos a incumbência de pregar o Evangelho, dar bom testemunho e conduzi-la à salvação. Porque esse será o grande juízo que há de vir no trono branco. Alguém talvez diga: pastor, isso não parece muito radical? Isso não parece ser uma coisa muito dura para Deus fazer? Meus irmãos, quando Deus criou o homem, estabeleceu um princípio de que cada ser produziria segundo sua espécie. Se aquele homem tivesse andado em retidão, ele se fundamentaria na santidade, conferiria santidade a todos nós. Ele transgrediu e trouxe a maldição. Ele tinha tudo para confiar em Deus, foi colocado num jardim que Deus plantou, cercado de alimentos, os animais sujeitos ao seu governo. E ele foi ouvir uma serpente que nada lhe ofereceu, só fez por dúvidas no que Deus, que lhe havia feito tanto bem, tinha lhe dito. Mas este homem transgrediu. Anselmo da Cantuária, o pai da escolástica, ele dizia: quando você vai examinar um ato, você tem que examiná-lo à luz do destinatário do ato. O seu ato bom, entretanto, é medido pelo seu tamanho, não pelo do destinatário. Mas o seu ato perverso é medido pelo destinatário. O que ele queria dizer com isso? Se você chegar diante de um presidente da República e der um presente para ele, o presidente não vai se sentir tão agraciado como se o presidente dos Estados Unidos estivesse dando para ele. O tamanho da sua benevolência é o seu tamanho. Se você é pequeno, você não consegue fazer sua dádiva ganhar tanto valor. Porém, se você fere, é o contrário. Se você ferir uma pessoa comum, é diferente de você ferir um presidente da República. Aí é o contrário, a gravidade do seu ato é medida por aquele a quem você ofende, embora a sua dádiva seja medida pelo seu tamanho. Por isso que nós nos encurralamos. Não há bem que nós possamos fazer que compense o mal que nós fizemos, porque todos os pretensos bens que imaginamos fazer só teriam o nosso tamanho, mas o mal que nós fizemos tem o tamanho de Deus, é gravíssimo. Eu transgredi a lei do ser eterno, eu me levantei na minha transgressão contra um ser infinito, por isso que a pena é infinita, porque o ato torna-se gravíssimo, porque você não feriu a lei de um ser humano, uma lei impessoal cósmica, você desafiou o Todo-Poderoso. Logo, só o inferno seria a pena justa para isso daí. Mas Deus ama tanto você, pense nisso, que era preciso alguém que fosse um de nós, para nos representar diante de Deus morrendo numa cruz. Era preciso que alguém justo entre nós morresse pelos injustos, mas ainda assim não seria suficiente.
porque o ato deste homem a nosso favor, se ele fosse mero homem, teria o tamanho dele e, portanto, ainda não poderia cobrir uma pena eterna. Só um ser divino poderia fazer uma obra tão infinita em valor que pudesse compensar a gravidade infinita do nosso pecado. Lá no Apocalipse, João vê um livro selado e fechado que representa a história humana. Se aquele livro não é aberto, a história não tem sentido. E João começa a chorar, ele diz que chora copiosamente, porque ninguém se apresenta que seja digno de abrir aquele livro, até que ele ouve a voz de um ancião celestial que diz: olha, não temas, existe um que é digno de abrir o livro e desatar os selos. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o cordeiro que foi morto. Um anjo não poderia nos salvar, um outro homem pecador como nós não poderia nos salvar, só o próprio Deus, através de seu Filho, só um alto sacrifício do santo pelos pecadores. Mas a Bíblia Sagrada diz que apesar disso, Deus amou o mundo de tal maneira, não há palavras que possam descrever, que ele deu o seu Filho unigênito, o único que compartilha com ele por geração eterna a sua divindade, deu para vir, deu para morrer, deu para fazer-se homem, deu para ir à cruz, deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que o amor de Deus excede todo entendimento. A Bíblia diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, porque poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas ele morreu por nós, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Jesus assumiu um corpo humano que se desenvolveu no ventre da Virgem. Jesus nasceu e cresceu, foi tentado num deserto e resistiu, foi abandonado pelos seus discípulos, foi entregue pela sua nação, foi crucificado pelos romanos, foi objeto da ingratidão, levou o nosso fardo no Getsêmani até o seu suor virar sangue naquela cruz. Ele foi apartado do Pai porque os nossos pecados foram lançados sobre ele. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? E ali naquela cruz, meus irmãos, o evento mais importante aconteceu. Aquele que era justo morria pelos injustos. O segundo Adão, o segundo homem, diferente do primeiro que nos representou mal, estava ali nos representando para receber a sentença que era contra nós, expiar a nossa culpa. Aquele homem era o próprio Filho de Deus encarnado, que morria por nós para abrir as portas da salvação. Pessoas acostumadas com o jeitinho brasileiro, com a amenização dos erros, com as escusas, podem dizer que doutrina terrível a do inferno. Ela é terrível, mas mais maravilhosa é a doutrina da cruz. É a doutrina da cruz. Deus não faz retroceder a sua lei, Deus não negocia os seus termos, mas nos ama e dentro dos seus termos escolheu o caminho mais difícil, de enviar o seu Filho para morrer por nós naquela cruz. Meus irmãos, sem entender o inferno, nós não podemos entender o que Jesus Cristo fez na cruz com profundidade. Uma vez uma pessoa crente de uma igreja chegou para mim e disse: pastor, por que Deus não perdoou todo mundo? Por que a cruz? Quando ela me fez essa pergunta, eu pensei: essa pessoa está numa igreja, mas não entendeu nada da gravidade do pecado. Era necessário que o Cristo padecesse, não tinha outra forma, só tinha aquela maneira de nós sermos salvos, porque Deus não pode negar a si mesmo, mas Ele o fez, Ele enviou Jesus. A morte de Jesus, irmãos, mostra o esplendor do amor de Deus. A justiça de Deus é de fazer estremecer, eu admito,
mas o amor de Deus é de fazer comover. A justiça de Deus é de arrepiar os cabelos, mas o amor de Deus é de curvar os joelhos e umedecer os olhos. Deus não tem meio termo. Ele tem uma profunda justiça e um profundo amor. Ou você o rejeita e segue-se a sua justiça, ou você recebe Jesus e acolhe o amor de Deus. O mesmo sol que derrete a cera e endurece o barro. O que diferencia não é o sol, é o barro e a cera. Deus é amor e é justiça. É amor e é um fogo consumidor. A questão é como você vai se colocar diante dele, alegando suas obras, dizendo que você não é lá tão pecador, usando seus argumentos, continuando a sua vida alienada de Deus e desafiando essa justiça. Ou você vai chegar aos pés da cruz e pedir que aquele que sangrou por você, mas agora vive, entre no seu coração e perdoe os seus pecados. Essa decisão muda uma história. Essa decisão muda a eternidade. Jesus disse: quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João diz em 1 João 5, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Em João 20, João diz: estas coisas foram escritas para que creais que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Arrepende-te do teu pecado e venha a Jesus. Crê nele como teu único e suficiente Salvador. Chama-o para a tua vida. Tu não tens nada a oferecer, mas tem tudo a receber. Leva a Jesus um pecador arrependido, que Jesus devolverá um homem e uma mulher salvos para a glória de Deus. Vamos ficar de pé. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era cego, desprezível pecador. Aleluia. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era cego e desprezível, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Nessa noite, eu pergunto se há alguém nesse lugar que diz: pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. Eu não sei se a morte chegando agora era para o céu que eu iria. Eu nunca tive essa experiência com Cristo, que me transformou, que me trouxe convicção do perdão. Talvez você diga: eu estou andando por caminhos errados, pastor, eu conheço a palavra.
Eu sei que eu não estou agradando a Deus. Eu quero me reconciliar com o Senhor Jesus. Se você quer tomar esta decisão, levante a sua mão e nós vamos orar por você. Amém, Leonardo. Porque hoje eu preguei a mensagem que mais me faz estremecer, irmãos. Eu prego comovido, eu prego estraçalhado, mas ao mesmo tempo eu me regozijo, porque o amor de Deus abriu uma porta para você passar. Jesus está de braços abertos. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Se houver alguém mais, saia de onde você estiver, junte-se ao irmão que está aqui à frente e nós vamos orar por você. Saia daqui de uma maneira diferente, saia do seu lugar, entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Soberano Deus e nosso Pai, te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por tua palavra. Ó meu Deus, que conta essas coisas das quais o homem deseja fugir, mas com elas vem o teu amor e a oferta da tua graça. Que o Senhor, meu Pai, possa fazer prosperar esta palavra no coração de todos aqueles que a ouviram. Eu te agradeço pela vida do Leonardo, meu Pai, que tendo vindo hoje por direção do teu Espírito, também corresponde ao chamado que o Senhor lhe faz, a palavra que ouviu, e vem colocar sua vida para te servir, Senhor, e te amar. Que nesse momento o Senhor, meu Pai, traga a ele o perdão e a paz que a acompanha. Renove sua vida e seu coração, meu Deus. Dê vitória contra todo o pecado. E o coloque, meu Deus, na estrada segura da tua vontade. Eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos.